Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou de algo que você nunca soube? Quantos acidentes foram evitados? Quantas palavras malignas foram silenciadas? Quantos planos de inimigos foram frustrados antes mesmo que chegassem até você? Essa é a realidade do livramento invisível, uma das maiores expressões do cuidado e da misericórdia de Deus. E quando mergulhamos no Salmo 41, entendemos que o Senhor não apenas cuida daquele que está enfermo ou do justo que sofre perseguições, mas Ele também age nas dimensões que não conseguimos ver, desfazendo armadilhas e quebrando laços que poderiam ter destruído nossa vida. O Salmo 41 começa declarando: "Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal." Essa bem-aventurança não é apenas uma promessa de recompensa, mas uma revelação espiritual profunda. Quando o salmista fala sobre atender ao pobre, ele não está tratando apenas da pobreza material, mas da compaixão, do coração generoso, da sensibilidade para perceber a dor do outro. E o Senhor promete que aquele que vive com esse coração será protegido no dia da angústia. O interessante é que muitas vezes não percebemos que o dia do mal não começa quando o problema estoura diante de nós, mas sim quando uma trama é iniciada contra a nossa vida nos bastidores. É nesse ponto que o livramento invisível de Deus começa a operar. Imagine uma rede de inimigos espirituais, de forças contrárias, de invejas, palavras malditas, feitiçarias ou até mesmo de pessoas que por detrás dos panos tramam a sua queda. Agora imagine Deus indo à frente, desfazendo cada nó, fechando cada brecha, quebrando cada palavra lançada, antes que você sequer desconfiasse que aquilo estava sendo preparado contra você. Esse é o poder do livramento invisível. Quantas vezes você já caminhou em um caminho aparentemente normal, sem perceber que o inimigo havia colocado uma pedra de tropeço ali? Quantas vezes você foi poupado de entrar em um relacionamento destrutivo, em um negócio que parecia promissor, mas que era armadilha, em uma decisão que traria ruína? Isso não é acaso, isso é Deus cuidando, isso é Deus protegendo, isso é Deus livrando antes que o mal chegasse até você. O Salmo 41 ainda declara que o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e não será entregue à vontade dos seus inimigos. Note como a promessa vai além de simplesmente ser protegido de um ataque. Ela inclui preservação, bênção e vitória sobre aqueles que se levantam contra nós. Mas aqui está a chave: muitas dessas batalhas não são travadas diante dos nossos olhos. Elas acontecem em silêncio, no invisível, no espiritual. É por isso que muitas vezes você nem entende como conseguiu escapar de certas situações, ou como aquele laço não prosperou. Talvez você já tenha escutado a frase: "Se você soubesse tudo que Deus te livrou, você passaria a vida inteira de joelhos em gratidão." Essa é uma verdade poderosa. Há livramentos que você nunca conhecerá nesta vida, porque Deus simplesmente impediu que o mal chegasse até você. E isso deve gerar em nós um coração grato, uma confiança inabalável e a certeza de que não estamos sozinhos. O inimigo trabalha nas sombras, mas o nosso Deus trabalha na luz que dissipa todas as trevas. Muitas vezes nos concentramos apenas nos livramentos visíveis: a cura de uma enfermidade, a restauração de uma área quebrada da vida, a provisão em tempos de crise. Mas os livramentos invisíveis são igualmente ou até mais grandiosos, porque eles são as batalhas vencidas por nós, sem que sequer tivéssemos que lutar. Deus é aquele que entra no campo de guerra antes de nós, que destrói os laços antes que cheguemos até eles, que impede que armas sejam disparadas contra nós. Quando pensamos na nossa caminhada espiritual, entendemos que o inimigo está sempre à espreita, procurando brechas, levantando acusações, tentando abrir portas de destruição. Mas quando permanecemos debaixo da cobertura do Senhor, Ele mesmo se torna o nosso escudo. O Salmo 41 também fala dos inimigos que desejam a morte do justo, que murmuram, que falam falsidades, que tramam em segredo. Essa é uma realidade que muitos de nós enfrentamos: traições, palavras duras, injustiças. Mas mais uma vez, vemos a mão de Deus operando, porque muitas dessas palavras morrem antes que cheguem até nós. Muitas dessas maldições são canceladas antes de serem concretizadas. E isso não é visível aos nossos olhos naturais, mas é real no mundo espiritual.
O livramento invisível é o que sustenta a nossa caminhada. Lembre-se de quantas vezes você estava prestes a desabar emocionalmente e de repente sentiu uma paz inexplicável. Isso é Deus. Quantas vezes uma palavra vinda de alguém inesperado mudou o curso do seu dia e te livrou de uma decisão precipitada? Isso é Deus. Quantas vezes você estava a caminho de algum lugar e por algum motivo precisou atrasar alguns minutos e, sem saber, aquele atraso foi o seu livramento? Isso é Deus. São nessas coisas que enxergamos o cuidado invisível do Pai. Ele não apenas responde orações, ele antecipa necessidades. Ele não apenas cura feridas, ele impede ataques. Ele não apenas restaura, ele preserva. O nosso Deus é completo e o Salmo 41 é uma prova de que sua bondade se manifesta em todas as áreas da nossa vida. E quando você entende isso, você aprende a confiar mais, a se entregar mais, a descansar mais, porque sabe que não está sozinho. Mesmo quando o cenário parece confuso, mesmo que os inimigos pareçam estar vencendo, mesmo que os rumores sejam contrários, há um Deus trabalhando por você em lugares que você não consegue ver. O Salmo 41 encerra exaltando a eternidade de Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Isso nos mostra que o livramento invisível não é apenas uma promessa momentânea, mas é parte da essência do próprio Deus. Ele é eterno, ele é fiel, ele é imutável. E se ele já te livrou tantas vezes, sem que você sequer soubesse, pode ter certeza de que continuará te livrando, porque esse é o caráter dele. Hoje eu quero que você reflita sobre isso. O que você tem reclamado? O que você tem questionado? Será que não está esquecendo de agradecer pelos livramentos que você nem viu? Será que não está deixando de reconhecer que sua vida só chegou até aqui porque Deus esteve à frente, batalhando por você em guerras invisíveis? Há pessoas que dormem em paz sem saber que naquela mesma noite o inimigo tinha preparado um ataque espiritual contra elas, mas o Senhor já havia levantado seus anjos de guerra para desfazer aquele plano. Há famílias que continuam unidas porque Deus já cancelou laços de divisão. Há empresas que permanecem de pé porque Deus já fechou portas de ruína. Há ministérios que ainda existem porque Deus já desfez acusações nos bastidores. Tudo isso é livramento invisível. E quando você entende isso, sua fé é renovada. Você começa a olhar para a sua vida com mais esperança, com mais gratidão, com mais confiança. Porque mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que você não entenda, Ele está agindo. Mesmo que pareça que tudo está contra você, Ele já está preparando o livramento. Por isso hoje eu te convido a descansar nessa promessa. O Salmo 41 não é apenas uma poesia antiga, é uma palavra viva, é um lembrete de que o Senhor está ao lado dos que confiam nele. E o que você precisa fazer é apenas permanecer debaixo da sua cobertura, viver com compaixão, manter o coração limpo e deixar que ele seja o seu escudo. O livramento invisível é uma prova de amor, é uma manifestação da graça, é a certeza de que você nunca está sozinho. Talvez você esteja vivendo um momento em que não vê saída, mas eu quero te dizer, o que você não vê, Deus já está resolvendo. O que parece impossível, Ele já está desfazendo. O que parecia armadilha, Ele já transformou em livramento. Essa é a força do nosso Deus. Essa é a promessa do Salmo 41. Hoje você pode levantar a sua cabeça, respirar fundo e declarar: eu sou protegido pelo Deus que trabalha no invisível, e nada, absolutamente nada, poderá me separar do cuidado dele. Agora eu quero te pedir algo especial. Escreva nos comentários uma palavra ou frase de fé que declare sua confiança nesse Deus que livera antes mesmo que o mal chegue. Isso será um testemunho da sua fé e também uma semente para fortalecer outras vidas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar do cuidado invisível de Deus. E não se esqueça de assistir o vídeo sugerido no final, porque ele vai completar essa palavra e vai te mostrar que estamos caminhando juntos no mesmo propósito.